Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, o site brasileiro com a melhor avaliação da internet, com mais credibilidade e suporte personalizado e tem até 0800 para dúvidas totais. A central das licenças você encontra o Windows 7 até o Windows 11 e vários Office no melhor custo, com nota fiscal, hein? Todas as formas de pagamento e até parcelamento em 10 vezes sem juros. Mostrando o Windows 10 Home na hora de adquirir ou qualquer outro produto, você vai adicionar o cupom DPLAY e aplicar para ter mais desconto ainda do valor de R$ 139,90 caiu para R$ 125,91. O envio é feito em apenas 5 minutos e após você receber o que você vai em configurações, Windows Update e vai colar o que e pronto, acabou os problemas de Windows falso. Dê preferência na melhor e brasileiro com nota fiscal e credibilidade. Central das licenças, links na descrição. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, tô de cara com esse vídeo aqui. Pra fazer esse vídeo, sério, sinceramente, eu tinha uma esperança, mas a esperança era bem mínima, viu? Não vou mentir pra vocês, cara, porque a gente fala do atual presidente e a gente pensa assim que não é possível, né, de diminuir imposto. A palavra diminuir imposto é algo assim, visto como um jamais, né? Porque quem acompanha sabe como é que tá. Mas enfim, falando do tema aqui, que é o que tem a ver com o canal sempre, né, que é games, a gente sempre luta, né, por um dos maiores tópicos aí, desde anos, que é a diminuição de impostos em videogames, em games. E a gente vem falando recentemente, a gente até falou qual que era a data do marco legal dos games, que estava encaminhado, né, o projeto de lei, feito pelo Kim Kataguiri, deputado aí que sempre buscou uma melhora para o cenário de games no Brasil, que é tão mal visto desde os anos 90, porque o videogame desde os anos 90 é considerado algo de risco, né, cara? Vale a gente mostrar esse gráfico para vocês, que desde os anos 90, videogame ele tem um imposto que foi feito como se fosse um pecado, né? Videogame ele só perde para imposto de cigarro, cara, é uma coisa absurda. Então sempre foi buscado um argumento real para isso, porque videogame é diferente do que é dito, e o Brasil é muito para trás nisso, porque videogame é um dos mercados que mais cresce hoje no mundo, né? Mais do que filme e música juntos, mais gera dinheiro, emprego, oportunidades, né? Porque tem gente que quer atuar no ramo e tal, porque videogame, para você ter uma noção, para desenvolver um jogo tem todo um trâmite, tem todo um timing, né? Podemos dizer assim, de áreas de desenvolvedores, áreas de profissão, para trabalhar, atuar nesse ramo aí. E o Brasil não vê isso, né? Há anos o Brasil é muito para trás nisso daí. Não é à toa que o Brasil é um dos lugares que tem um imposto mais caro no mundo de videogame. E ainda assim é um dos lugares que mais consome, mesmo sendo um preço absurdo, que é aqui no Brasil. E videogame virou algo de luxo, né? Para muitas pessoas é considerado algo de luxo. Eu considero, na verdade, videogame algo de luxo para todos. Porque, cara, você tem um videogame hoje, nova geração, 4 conto, até 5 mil aí. Hoje é mais em conta, né? 4 mil conto. E você ter jogo aí a margem de 350 conto cada jogo, não é considerado um artigo luxo. Porque, mano, pelo amor de Deus, você ter um jogo é esse preço. Então, por isso, os impostos se dizem a respeito disso, né? E a gente vê que o videogame ele tinha um imposto assim, lá em cima. Enquanto o mundo inteiro, os games é uma potência, o Brasil ainda consegue se destacar mesmo sendo caro, mesmo com essa ideia de videogame ser prejudicial. Porque é considerado um imposto menor só perdendo para cigarro, cara. O uísque, que é bebida alcoólica, tem menos imposto que videogame. Então a ideia do Kim, que é o deputado aí, era diferenciar isso daí. Na verdade, mudar esse negócio, né? Mostrar que videogame, pelo contrário, não é isso. Ele gera emprego, como a gente falou. E sem falar que ajuda até em desenvolvimento de muitas pessoas e etc. Porque videogame realmente, cara, ele é uma coisa que é um entretenimento. Ele é um divertimento que, diferente do que alguns podem pensar, dessas pessoas mais velhas, mente fechada, videogame ele faz nos desenvolver. Porque, por exemplo, eu conheço gente que aprendeu outras linguagens só por causa de videogame, por causa de jogos em inglês, com legenda, etc. Então isso já é um exemplo, só dando um exemplo mesmo pra vocês. Então, é mais um divertimento mesmo, né? Então, resumindo, é isso, né? E sempre a gente vem comentando aqui no canal. Recentemente, o marco legal dos games tinha sido aprovado, depois negado o texto, porque tinha que ter alteração no texto, porque o texto não só dizia diminuir impostos e fomentar o mercado só na parte de videogames de mesa, que a gente fala que é PlayStation, Nintendo, Xbox, essas coisas, como também estava incluso aqueles jogos de azar, aqueles jogos de casa, aqueles jogos de cassino, né? Cassino, podemos dizer,
jogos de caça-níquel, né? Aqueles jogos online de caça-níquel e até aquelas casas de aposta esportiva, que é menos errado, né? Podemos dizer nesse ramo aí. Aí o texto foi alterado porque estava incluindo diminuição de impostos até nesse negócio. Só que aí o texto foi alterado, voltou, mas com mais urgência, aprovado por todos ali no Senado e ficou na mão do presidente. E é o que a gente tava esperando. A gente falou ainda, acho que foi essa semana, começo da semana, que dia que seria o dia do presidente, porque tudo deu certo, tinha sido aprovado, só faltava o presidente assinar, né? Assinar, e era o dia 3, e esse dia 3 foi ontem. Se ele não falasse nada, ia ser considerado. Se falasse sim ou não, aí a gente ia entender se era não ou sim. E cara, ontem, dia 3, o atual presidente, o Lula, ele sancionou sim o projeto. Exato. Só antes da gente continuar o assunto, eu tinha esquecido de uma coisa, galera. Avisando vocês que procura gift cards é na Rei dos Coins, tá? Tava me esquecendo aqui. De qualquer coisa, de qualquer jogo, gift card no melhor custo é na Rei dos Coins, tá aqui embaixo. Tem de PlayStation, Xbox, tem um iFood aí, beleza? Continuando aqui, ó. Então o Lula sancionou, viu, galera? Ele sancionou a lei que cria o marco legal para a indústria dos jogos eletrônicos. Com isso, serão fixados princípios e diretrizes para a sustentabilidade econômica do setor, inclusive na interação dos jogos eletrônicos com a legislação específica do setor cultural. Os incentivos fiscais estendidos ao segmento e diretrizes para a produção para crianças e adolescentes. E continuando aqui sobre a informação em questão, é o seguinte, ó. O marco também deve trazer investimentos estrangeiros para estudos independentes. Empresas poderão ter abate de até 70% em imposto ligado a licenciamento e produção, mas terão de investir em desenvolvedores nacionais com isso. Foi dito assim, com o marco legal dos games, empresas que quiserem investir no Brasil terá uma diminuição nos impostos na hora de produções, claramente em jogos, etc. Mas tem que estar atuando no Brasil, no mercado nacional. É essa a ideia, cara. O marco legal dos games, ele não só vem para diminuir os impostos como de jogos para o consumidor final, como incentivar as empresas a estarem no Brasil, gerar emprego e etc. Porque hoje a gente já sempre fala aqui no canal, acho que vocês sabem também, que as empresas preferem estar lá fora, na gringa, né, em geral, produzindo lá videogames, jogos, importando pra cá, que vale mais a pena do que produzir aqui pra distribuir pra aqui mesmo, sabe? Não valeria a pena, igual a gente teve já teve empresas na Zona Franca de Manaus que saíram daqui por conta disso. Era melhor fabricar lá fora e mandar pra cá do que fabricar aqui pro próprio país, entende? Porque o imposto é tão absurdo que é inviável, sabe? Então essa é a ideia, fomentar o mercado em geral, velho, entendeu? A expectativa do setor com a sanção é que possamos ver o investimento e as oportunidades na área múltiplicas. E estimado que o intervalo nos próximos 3 anos, vamos ter uma entrada de 200 a 300 milhões de reais anuais em investimentos privados no setor que, com essa diminuição, isso pode mudar bastante o cenário. É uma coisa, agora a gente vai falar aqui uma coisa, galera. Muita gente tinha um pé atrás, eu também, cara, porque atualmente o presidente atual, a gente fala e a gente vê, né, claramente que falou diminuir imposto não é uma coisa que vai acontecer, é muito difícil, né, pelo contrário é subir mais. Então a gente falou, cara, diminuir imposto, jogo, videogame, jamais. Por incrível que pareça, aconteceu. E como eu sempre falava nos vídeos, tinha uma chance de acontecer pelo fato do que, mesmo impondo imposto em que, ali, aquilo e outro, se for analisar que os impostos nos videogames abaixa, mesmo os cofres públicos eles recebem do mesmo jeito, porque menos imposto, o giro aumenta, e com o giro aumentando, o governo ganha do mesmo jeito e fica melhor para o consumidor, entende? Então por esse lado, dependente de ser o pior que existe, né, presidente, etc., isso tem de ser viável para os dois lados, entende? Por isso que ainda tinha uma chance, eu acreditava nessa chance de acontecer, e assim aconteceu. Para quem já viu os vídeos anteriores, eu ainda falava dessa forma. E vale lembrar também que o setor vai receber incentivos da Lei Rouanet, tá? Os videogames também foi dito ali pelo presidente, tá? Lei Rouanet com o projeto aí do marco legal dos games, né? O incentivo diretamente para a cultura dos videogames no Brasil. Certo? Agora, galera, o que tem que acontecer? Basicamente, a gente tem que esperar mais um pouquinho para ver quando isso entra em vigor, ou já é de imediato, porque aqui não foi informado isso. Quando tiver uma data, tipo, começa amanhã, depois de amanhã, mês que vem, eu trago para vocês e a gente traz um resumo a mais de como isso vai mudar.
como isso será diretamente, porque sancionado foi. Agora, aqui não fala se foi a parte ou foi 100%, mas pelo que eu entendi, parece que foi sancionado completo. Mas pode ter sido sancionado pela metade, porque como eu já falei, para quem não assistiu o vídeo, resumindo, é o seguinte: o presidente ele pode simplesmente aprovar a parte ou tudo. Ou seja, aprova, a parte de diminuição, aprovou, mas a parte disso, aquilo, outro já não aprovou. Um exemplo, entendeu? Mas eu acho que foi tudo. Pelo que eu tava olhando aqui, parece que foi tudo mesmo. Certo? E até o... Cadê a imagem, cara? Eu tinha acabado de tirar uma print da imagem aqui, sumiu pelo jeito. Pera aí. Achei aqui, ó, que o Kim, né, que foi o deputado que buscou por esse marco legal dos games, ele que inicializou isso daí, tá? E ele conseguiu, né, ele colocou, virou lei, marco legal dos games foi sancionado, Brasil terá setor essa palavra que eu tô conseguindo falar não, hein? E com impostos baixos, tá? Enfim, agora mais passos a respeito a gente traz pra vocês aí atualizados, tá? Até então a gente teve ali, foi sancionado, agora a gente sabe os dias, o passo e etc. Top, de certa forma. Vocês acham? Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera.